Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e veremos o capítulo 15, Dimensões da Coerência. Bom, nós veremos sobre a macro e a microestrutura do texto. E o que seria a macro e microestrutura do texto? De antemão, nós podemos pensar que se trata o quê? De algo mínimo para algo máximo, certo? Algo pequeno e de algo maior, micro e macro. E o que seria a microestrutura? Ela está referente à sequência, à conexão e à relação entre palavras, expressões e frases. Ou seja, ela está ligada à conectividade do texto. E o que é a conectividade do texto? A coesão. Então, percebam que a microestrutura ela está relacionada ao próprio texto, certo? O texto em si. As palavras e expressões, como elas estão conectadas, a sintaxe, certo? Então, é sobre isso que trata a microestrutura. A macroestrutura, ela vai estar referente à organização e progressão das ideias do texto, de forma a não haver entre elas contradições que prejudiquem sua clareza e sua compreensão. Então, a macroestrutura, ela está relacionada ao sentido do texto, o que significa a coerência. Então, a macroestrutura, ela não seria de fora do texto, é dentro do texto, certo? Mas é já o completo, por completo, o texto por completo, quando eu leio e eu interpreto e eu verifico, certo? Cada parágrafo tendo uma ideia, certo? A progressão das ideias, a organização dos parágrafos, o sentido que eles trazem, certo? Ou seja, a coerência do texto. Então, macro, ou seja, é o texto ao todo que me dá eu consigo perceber a coerência, por isso macroestrutura. Agora vejamos o princípio de interpretabilidade. O princípio de interpretabilidade está ligado à interpretação textual, certo? Então, essa questão da interpretação textual, ela está ligada à micro e à macroestrutura textual. Então, se um texto ele não está coerente, eu não vou conseguir interpretá-lo, não de uma maneira adequada ou como o autor gostaria, certo? Terei dificuldade, da mesma forma em que a conectividade do texto, que significa a questão sintática, se estiver de uma forma errônea, eu também terei dificuldades para interpretar. E essa interpretação, ela está ligada à bagagem de mundo, aos conhecimentos gerais e informações do texto. O que significa? Ao lermos um texto, nós, a princípio, teremos a nossa interpretação. Seria a nossa bagagem de mundo, certo? Nós levamos em consideração o que nós já sabemos, certo? Sobre aquele assunto, se nós soubermos alguma coisa referente a algo. Em seguida, nós relacionamos aos conhecimentos gerais, ou seja, num todo, certo? Aquilo que nós sabemos, certo? Estudamos na escola, por exemplo. A bagagem de mundo, ela não seria a mesma dos conhecimentos gerais, porque a bagagem de mundo seria a nossa experiência individual, certo? Experiência de vivência no mundo. E os conhecimentos gerais por exemplo, conhecimentos em torno da língua portuguesa, da geografia, da história, matemática, química, física, certo? Então, são conhecimentos gerais, básicos. E as informações do texto são referentes à fonte, certo? Por exemplo, se um autor ele cita uma data, ou quando ele escreveu, por exemplo, um livro que foi escrito em determinado ano, certo? Ele pode ter influência do contexto histórico e político daquele ano. Então, são informações do texto, certo? Informações que o texto traz. E a interpretabilidade ela está relacionada à coerência, novamente. O que é a coerência? A coerência é o sentido do texto. Então, se um texto ele é incoerente, eu não consigo interpretá-lo. Por isso, a interpretação ela está estritamente ligada à coerência. Bom, mecanismos de coerência. Nós temos a coerência semântica, e ela está relacionada às expressões ou palavras em um texto, que significa na estrutura. Então, a coerência semântica, ou seja, o sentido semântico, está
relacionado à questão das palavras e das expressões, certo? O sentido das palavras, como elas são postas, o sentido que elas possuem no contexto em que elas estão. Coerência sintática. Ela está relacionada à organização das estruturas textuais com elementos lexicais conhecidos nas gramáticas, como os recursos coesivos, os conectores, os pronomes, ou seja, diz respeito às regras gramaticais. A sintaxe, ela está ligada às regras gramaticais. Então, eu vou ter aí uma coerência com relação à formulação das frases, das orações, certo? De acordo com os conhecimentos gramaticais, utilizando de maneira correta os conectores, os pronomes, os adjetivos, substantivos, sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, certo? Enfim. Coerência estilística. Ela está relacionada à adequação da escrita, da linguagem e da construção textual de acordo com as situações comunicativas. O que significa? Eu vou utilizar uma linguagem, certo? De acordo com a situação, do contexto daquela conversa. Não posso usar uma linguagem formal para uma situação informal, ou seja, cotidiana, certo? Então, a coerência estilística ela está relacionada a essa questão da situação, da situacionalidade, certo? Das situações comunicativas, de comunicação. A coerência pragmática, ela está relacionada às sequências nos atos de fala, certo? Então, a questão da pragmática seria da prática, certo? Enquanto fazemos, quando estamos fazendo. Então, seria relacionado a isso, algo prático, no ato, o de fazer. Então, quando eu digo que está relacionado às sequências nos atos de fala, seria o sentido da fala, certo? Quando falamos, por que falamos aquilo, o contexto, certo? Seria essa prática no ato em que falamos, no momento em que falamos. Bom, para finalizar, vejamos então o infográfico que está no livro de vocês e que expressa, que ilustra de uma maneira didática, certo? E dinâmica a relação da coesão e da coerência em um texto. Então vejamos, eu tenho o texto, certo? E do texto eu vou ter a partida do contexto, que seria a situação comunicativa, o tempo e espaço da interação, ou seja, como aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. E terei a interação entre o autor e o leitor, quem são os interlocutores, aquele que escreve o texto e aquele que lê o texto. E a partir do texto eu também vou ter a coesão e a coerência. A coesão que está no plano da forma, porque é a própria escrita do texto, certo? A conectividade que há no texto, nos parágrafos. E a coerência que está no plano das ideias, porque é a interpretabilidade, certo? É o sentido das palavras, o sentido num todo dos parágrafos. Por isso está no plano das ideias, porque é interpretação. E a partir da coesão e da coerência, eu terei a forma de composição, que é o plano de expressão e organização textual, como os parágrafos, os versos, composição visual, o verbo visual, enfim. A forma de composição é a própria forma textual, certo? E a partir dela vai surgir os recursos linguísticos. E os recursos linguísticos são as conexões entre as palavras, expressões, frases e parágrafos. Então, é a conexão que há entre as palavras que nós utilizamos no texto, das frases e dos parágrafos. Lembrando que elas têm que ter o quê? Coesão e coerência, conectividade e sentido. E a partir da coerência, que acabou sumindo aí, nós teremos o conteúdo temático, que é o que se pode dizer em cada texto de acordo com a situação comunicativa. Então, eu não posso falar, por exemplo, o tema da minha redação é sobre desmatamento, certo? E então, eu terei que, na minha redação, falar sobre o desmatamento. Eu não vou poder, por exemplo, dar ênfase sobre a poluição
da água se o tema é sobre o desmatamento. É daí que surge a fuga ao tema. Por que fuga ao tema? Porque foge ao sentido daquilo que foi proposto. Então, percebam que o conteúdo temático ele está ligado à coerência. Por quê? Porque se dá pelo sentido. Eu posso abordar a questão da poluição da água no desmatamento? Tem alguma relação para que eu possa pegar como uma forma de reafirmação do meu argumento? São temáticas que são próximas, certo? Mas não neste campo que é pedido no texto, porque é específico, desmatamento, e não sobre os problemas climáticos, certo? Digamos assim. Então, aqui nós vimos sobre a coesão e a coerência de uma maneira didática, o que seria, como se dá a questão da coesão e da coerência. Com base nisso, proponho a vocês a atividade do livro, páginas 7 a 11, 15 a 18 e 22 a 30. É isto e até a próxima aula.